Olá para você que está ligadinho na programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um Conhecimento da Fé. Este programa feito com muito carinho para você que nos acompanha, dedicado à catequese, ao aprofundamento da Palavra de Deus e ao conhecimento de temas relacionados à fé cristã. Agradecendo sua audiência de sempre, a oportunidade que nos dá de fazermos comunhão através da televisão. Vamos iniciar o nosso programa pedindo a força do Divino Pai Eterno. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tenho um convite especial a fazer a você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar sua mensagem ou seu pedido de oração. Você também pode fazer parte da nossa família de amor através das redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessar pela sua internet o nosso portal Pai Eterno e ali deixar os seus dados para contribuir com a edificação da nova casa do Pai. Faça parte hoje mesmo da nossa família de amor, ligando para nós ou nos enviando uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800. Se você tem o seu smartphone, baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno, onde você poderá acompanhar a programação da TV Pai Eterno e tudo o que acontece no Santuário Basílica de Trindade. A você o nosso agradecimento. No programa Conhecimento da Fé, nós continuamos nossa reflexão sobre o jubileu que está em curso na vida da Igreja, Peregrinos de Esperança, seguindo a coleção Cadernos do Concílio, que é composta por 34 cadernos que exploram os temas que foram abordados no Concílio Vaticano II, da edição CNBB. Hoje, o nosso programa reflete sobre o 27º caderno da coleção, que é de autoria de Gianni Cardinale, que é jornalista, e reflete sobre a sociedade humana, como foi definida pelo Concílio Vaticano II, que é elogiada por sua natureza comunitária. Para essa reflexão, tenho a alegria de receber dois convidados que são padres aqui na Arquidiocese de Goiânia, exercem seu ministério aqui na Arquidiocese. O padre Jandir Antônio Haas, que é pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, aqui em Goiânia. Padre Jandir, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington, por esse convite, por estarmos aí com a TV Pai Eterno e podermos falar um pouquinho, e aprofundar nosso conhecimento da nossa fé, em especial nesse tema tão importante nesse ano jubilar que nós estamos vivendo. E também está conosco o Padre Guilherme da Silva, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim das Oliveiras, em Goiânia, e coordenador da Pastoral Vocacional de nossa Arquidiocese. Padre Guilherme, bem-vindo. Muito obrigado, também é uma alegria estar aqui hoje, podendo falar e partilhar, colaborar também com esse tema tão caro para a nossa igreja. De modo muito especial, agradecer a oportunidade que nos dão da gente fazer esse encontro acontecer, né? O livro, o Caderno 27, que trata do tema da sociedade humana, ele traz aí 4 capítulos, é escrito por um jornalista. Essa é uma proposta dessa coleção, né, que o Papa levou ao dicastério para a evangelização, na sessão para as questões fundamentais da evangelização no mundo, de modo a dialogar com a sociedade, pediu que esses cadernos não fossem de instrumentalização teológica somente, mas que pudesse dialogar com as comunidades, e por isso ele pediu que fossem escritos por jornalistas, que tivessem
algum conhecimento teológico, naturalmente, mas que pudessem trazer para mais próximo do povo temas que estavam presentes ali no Concílio Vaticano II. É interessante porque na introdução o livro nos traz sobre o significado do Concílio Vaticano II, convocado por São João XXIII em janeiro de 1959, aonde relembra as 4 sessões plenárias, e ele lembra de 11 de outubro de 62 a 8 de dezembro de 65. Participaram mais de 2.400 padres conciliares de todos os continentes, observadores cristãos, não católicos e representantes de confissões não cristãs também estiveram presentes. Os trabalhos foram abertos igualmente para especialistas leigos, e aí ele chama a atenção sobre uma anotação de um teólogo, Yves Congar, que escreve em seu diário, abre aspas: "Este é um momento sensacional na vida da Igreja. Leigos entraram no trabalho conciliar junto com o clero. Durante o concílio, um novo Papa é eleito, o Papa Paulo VI, depois do falecimento do Papa João XXIII, em 3 de junho de 1963. Bom, a reflexão do concílio é sempre muito rica. E aí eu começo aqui porque não deixa de ser um encontro de gerações, né? O padre Jandir nos precede, né, na sua experiência pastoral. Padre Jandir, o senhor tem quantos anos de padre? Eu fiz no mês de dezembro passado 30 anos de ordenação presbiteral. Então... E como é que foi na sua formação presbiteral apresentado o tema do Concílio Vaticano II? Eu fiz toda a minha formação filosófica, teológica no Rio Grande do Sul. Então foi uma experiência profunda já, tanto na filosofia, né, dentro do contexto latino-americano, e depois na teologia, na cidade de Santo Ângelo, no instituto chamado Instituto Missioneiro de Teologia, onde o Vaticano II era profundamente estudado e aprofundado, para que nós mergulhássemos na Igreja, povo de Deus, que o concílio propunha para todos nós. Perfeito. Padre Guilherme, quanto tempo o senhor tem de ministério sacerdotal? Quase 7 meses de padre. 7 meses de padre. Isso. Como é que foi apresentado para o senhor durante a sua formação o tema do Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II já foi a base de toda a formação, né? Então tive a minha teologia aqui na PUC Goiás, e quando toda a estrutura do curso era realmente nos debruçarmos com base nas constituições, nos decretos, de tudo aquilo que o concílio apresentava para a gente como uma proposta pastoral também de vivência da Igreja, já trazendo as novidades, o olhar do Papa Francisco também para este concílio que não poderia deixar de faltar. E aquilo que o Yves Congar se impressiona lá no concílio, hoje nós vemos com imensa naturalidade, né? Hoje, como imaginar o trabalho das nossas paróquias, como imaginar qualquer processo dentro de uma igreja, dentro de uma diocese, sem o apoio dos leigos, né? Como pensar realmente que isso aconteça sem eles, né? E justamente, talvez, a perspectiva do modelo de igreja que estava em curso ali, e acredito que isso, Padre Jandir, para nós que ficou, como o Padre Guilherme também lembra, fica tão evidente, para eles ainda é uma novidade, né? Como é que o senhor observava essa relação entre leigos e clero ainda no período da sua formação? Esta realidade que Yves Congar via começada ali no concílio, no período da sua formação já estava amadurecida ou ainda era uma novidade? Eu sou de origem de uma diocese que tem uma experiência profundamente de um trabalho com os leigos. Eu sou natural da diocese de Chapecó, em Santa Catarina, onde que eu sou missionário da Sagrada Família, temos diversas paróquias. Dom José Gomes, na época, hoje já falecido, foi um bispo que, ao retornar do Concílio Vaticano II,
buscou imediatamente implementar as novidades que o concílio trazia. E uma dessas novidades é justamente dar um espaço para que o leigo se sentisse igreja e, junto com o clero, trabalhasse essa dimensão de que igreja é o povo de Deus e o povo de Deus é chamado a caminhar juntos, né? Já nessa dimensão da sinodalidade, né? Que ainda continua sendo um grande desafio para nós todos. Padre Guilherme, eu me lembro quando, de saudosa memória, Dom Antônio, numa partilha sobre o concílio, né? Que ele participou das últimas sessões, ele dizia da participação de Dom Fernando, por exemplo, no concílio. Dom Fernando, o primeiro arcebispo de Goiânia, numa das sessões, questionou diante dos padres conciliares e os leigos, né? Que palavra levar aos leigos. Depois, aqui, bem próximo de nós, numa diocese nascente, Anápolis, um bispo chamado Epaminondas José de Araújo trazia, num primeiro livro, ainda pelas edições Loyola, o Leigo na Igreja. A primeira reflexão depois do Concílio Vaticano II em curso. Eu trago isso porque o livro que nós estamos, o caderno que nós estamos refletindo, fala sobre a sociedade humana e baseia-se na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. É um dos documentos conciliares que teve um dos processos de elaboração mais complexos e árduos, as alegrias e as esperanças da humanidade. Esses esquemas que são trazidos para falar sobre a relação da igreja no mundo são esquemas que vão sendo reformados, apresentados e votados. Interessante porque é um documento que, quando é votada definitivamente no dia 7 de dezembro, um dia antes do encerramento do concílio, ele tem 111 votos a favor e 251 contra, com 11 votos nulos. É um texto que traz o prólogo, é dividido em duas partes. A primeira, a Igreja, a vocação do homem, composta de 4 capítulos, e depois a atividade humana no universo. A segunda parte trata sobre os problemas mais urgentes, né, com mais 5 capítulos. Quando falamos sobre comunidade humana ou sociedade humana, é um tema que ainda está cadente na sociedade atual, quando nós vemos ainda a pregação do individualismo tão presente nas realidades sociais, e aí não somente na sociedade, dentro da igreja também existem perspectivas espirituais ou de espiritualidade individualistas, né? Qual a importância de se refletir a sociedade humana ao olhar da igreja, Padre Guilherme? O contexto também ao redor de todo o concílio também é muito interessante. A coragem dos padres conciliares em tratarem desse assunto no momento em que borbulhavam tantas mudanças na sociedade. É um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, há um contexto também das dificuldades econômicas, sociais, várias coisas que emergiam ali no mundo e que precisavam também, além das mudanças que estavam acontecendo, de uma resposta por parte da igreja. E hoje não é diferente. Eu acho que a grande qualidade da questão da proposta com o Papa Francisco dos Cadernos do Concílio é mostrar que aquelas respostas que foram dadas pelos padres conciliares ainda se podem tomar como atuais para os dias de hoje, como uma sociedade que agora enfrenta outros problemas, outras dificuldades, outros panoramas econômicos, sociais, políticos, entre tantos, mas que no seu centro tem a pessoa humana, no qual a igreja se torna especialista em dizer aquilo que ela é, sua vocação, sua dignidade, não deixando que todo esse contexto que a envolve, que muitas vezes é passageiro, tantas coisas que na década de 60, de 70 eram urgentes para a sociedade, hoje não mais se tornam nessa urgência. Mas hoje, como o senhor bem trata, já emana esse individualismo de cada pessoa, não conseguem mais se ver interconectadas um com os outros, não conseguem pensar no bem comum, não conseguem pensar numa sociedade
cada vez mais conectada, mas ao mesmo tempo indivíduos cada vez mais isolados um do outro. Padre Jandir, quando falamos da comunidade humana, né, e o livro trata da sociedade humana, existe diferença entre sociedade e comunidade? Por que eu pergunto isso? Porque podem parecer temas sinônimos, mas as diferenças, né, do que nós vamos construindo e do olhar que a igreja lança sobre o tema parece ser mais amplo, né? Como nós podemos entender a diferença entre sociedade e comunidade para esse contexto do documento da Gaudium et Spes? O Guilherme já introduziu um pouco também esse tema. Eu acho que essa questão da interdependência, né, da sociedade e também da própria pessoa humana é de fundamental importância que nós saibamos ver isso em vista de uma justiça social. Quando a gente fala em comunidade, muitas vezes nós nos referimos mais àquilo que é próprio interno, né, daquilo que pertence às comunidades cristãs. E quando nós falamos em sociedade, nós olhamos para o todo da sociedade. E justamente essa interdependência de uma com a outra é uma provocação que Gaudium et Spes, né, no sentido da alegria, da esperança, nós precisamos ter. É um convite para nós não olharmos para a sociedade de uma forma negativa, mas justamente superar algumas dessas questões e dizer o que precisamos fazer, né? Eu penso que esse documento nos ajuda muito nesse sentido de superação daquilo que é negativo, para justamente abraçarmos uma justiça social, um empenho para essa integração entre o que é próprio da comunidade, que também deve estar na sociedade. Então nós temos uma visão cristã das coisas e essa visão cristã nós precisamos também trabalhar para que a sociedade, no sentido geral, desenvolva, superando justamente as desigualdades sociais que existem, superando muitas vezes conflitos, né, que na sociedade estão presentes. Não que elas estejam ausentes na comunidade, mas uma visão cristã nos ajuda justamente a apresentar um projeto para a sociedade para que tenhamos, né, um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. E nós podemos partir do princípio de que a comunidade dos discípulos com Jesus oferece chaves para uma nova sociedade humana. Mas nós vamos para um rápido intervalo, porque nós temos que fazer nossa primeira pausa aqui no Conhecimento da Fé. Daqui a pouco nós estaremos de volta tratando sobre o caderno 27 do Concílio sobre o tema da sociedade humana. Voltamos daqui a pouco. Conhecimento da Fé está de volta e hoje tratando sobre o 27º caderno do Concílio dessa coleção da CNBB para o Jubileu Peregrinos de Esperança, o tema da sociedade humana. Como eu dizia no primeiro bloco, é um livro escrito por um jornalista, Gianni Cardinale, que trata dos parágrafos 23 a 32 da Constituição Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, a última das grandes constituições emanadas do Concílio Vaticano II, né? Lembrávamos que foi aprovado um dia antes do encerramento do concílio, no dia 7 de dezembro de 65. Padre Guilherme, o número 23 da Gaudium et Spes fala da lei que regula a vida social. Chama a atenção para essa questão da evolução humana e do desenvolvimento, mas que lei que rege esse desenvolvimento? Eu acredito que parece que eles já estavam adivinhando que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje com a inteligência artificial e tantas outras realidades e mecanismos que vão substituindo mão de obra e a ponto de evolução vai nos colocando diante de uma reflexão sobre a utilidade do ser humano. Eu começo esse segundo bloco perguntando para o senhor de que forma a igreja pode colaborar na visão
correta de uma sociedade humana que acompanhe evolução tecnológica, científica e a valorização do ser humano, sem a gente fazer uma substituição utilitarista desse por aquele. É o grande desafio que a igreja enfrentou na sua reflexão. Eu gosto muito de uma imagem trazida por um intelectual, alguns chamam, ele era jornalista também, inglês, do Chesterton, né? Ele falava assim, que tem um problema no homem moderno, né? Porque ele criou uma máquina capaz de ir a uma velocidade imensa, só que infelizmente não sabe para onde quer ir. E tantas vezes se encontra assim na sociedade. Utilizando aquele termo de uma outra declaração também do concílio, intermirífica, estamos rodeados de maravilhas tecnológicas. Mas tantas e tantas vezes estar rodeado delas se faz esquecer quem faz o uso delas. Não coloca-se o homem no centro. Tantas e tantas vezes se colocam essas maravilhas e se esquece que o uso delas, a forma como se coloca elas para o homem, pode ser destrutivas para o próprio homem. E aí toda a ética, toda a moral que tem que se pensar a respeito disso, de como preservar, cuidar, manter a dignidade do homem, mesmo ao redor de tantas coisas, tantos avanços que ele pode fazer e acontecer neste mundo, né? Padre Jandir, acho que um dos problemas que o documento já antevê é o egocentrismo, né? E seria uma piora do egoísmo, porque nos chama a atenção na sequência do valor do amor a Deus e do amor ao próximo não serem contemplados de modo distinto, mas que fossem interpretados unidos ali. De que forma nós podemos compreender essa realidade do amor a Deus e ao próximo nessa insistência da igreja em não fazermos nada sozinhos, de que nós somos uma comunidade e que precisamos caminhar juntos? Gaudium et Spes faz um profundo apelo para que o amor a Deus e o amor ao próximo estejam sempre caminhando juntos, né? Não separar essas duas coisas. Nós falamos assim que muitos das problemáticas que o Vaticano II trouxe lá dos anos 60, alguns deles se aprofundaram ao longo do tempo. Eu penso que na sociedade que nós vivemos, tendo passado já um pouco mais de 60 anos, né, do Vaticano II, nós continuamos percebendo que do individualismo nós passamos para esse egocentrismo. Eu escutava uma reflexão de um sacerdote que dizia que nessa sociedade, às vezes, do espetáculo, onde a imagem vale mais do que a pessoa em si, muitas vezes a pessoa, quando vê alguém com necessidade, ela prefere tirar fotos, né? E para depois postar o que estava acontecendo, do que ela se compadecer da realidade e poder socorrer quem está precisando. Então eu penso que quando nós retomamos, a partir desses cadernos também de formação sobre o Vaticano II, penso que nós somos chamados a uma profunda solidariedade com o irmão. E isso nos leva a desenvolver, no sentido da compaixão, da solidariedade e do amor para com o próximo. Eu acho que esse é um grande desafio que nós precisamos trabalhar como igreja para sermos verdadeiros discípulos do Mestre, né? Que se compadecia diante das realidades de tantas pessoas e com isso também nos ensina que esse deve ser um sentimento que todos nós devemos desenvolver dentro de nós. Padre Guilherme, quando falamos do cumprimento da lei e do perfeito cumprimento da lei, o final do ponto seguinte diz que o perfeito cumprimento da lei é o amor. Mas esse amor entendido no amor a Deus e no amor ao próximo, chamando atenção para os riscos do mundo digital. E aí o Padre Jandir nos introduziu nessa realidade que o documento já antevia, antes mesmo, por exemplo, do advento das redes sociais. Nós não tínhamos redes sociais quando a Gaudium et Spes foi promulgada em 65.
mas traz reflexões para ver a interdependência da pessoa humana na sociedade e de que forma a gente vai aperfeiçoando a nossa índole. Como é que o senhor observa essa reflexão do documento para os dias atuais? Porque nós estamos sentindo, talvez mais sensivelmente, os problemas que a Gaudium et Spes estava antevendo no momento presente aqui, agora. O Papa Francisco vai refletir isso numa das falas, ele diz: às vezes em alguns lugares as páginas da internet e dos meios de comunicação se transformaram em espaços de toxicidade, incitação ao ódio e notícias falsas. Essas realidades, elas contaminam também as nossas redes, e aí as redes, no caso, as trocas de informação católicas, comunitárias, essa experiência de fé que fazemos nas comunidades? Certamente, porque o coração do homem ainda há essa inclinação para o mal. Então, sempre em todos os meios em que o homem, né, estiver envolvido, né, com toda essa novidade, ou até mesmo antigamente, né, talvez se nós trocássemos aqui as redes sociais, naquela época talvez poderia se dizer, né, os jornais de hoje, as revistas de hoje, também trazem essa toxicidade, né? Porque a igreja queria ir mais além disso tudo, né? E no coração do homem, por que ele não consegue trazer esse amor a Deus para o amor a seus irmãos? E por isso, em todos esses meios que ele consegue criar, consegue desenvolver, ele muitas vezes não consegue levar isso para o bem, não consegue levar isso para o amor. E tantas vezes o que ele leva é essa tendência, né, ao pecado, ao mal, que muitas vezes leva ao ódio, que muitas vezes leva à destruição do outro, que não leva à construção desse reino de Deus, desse amor. E por isso é esse reflexo, sempre, né? As coisas da sociedade refletem as coisas do próprio homem, que sai do coração do homem, né? É do coração que brotam toda essa sujeira, essa maldade que há também no mundo, né? E aqui é a grande graça da igreja, né? Mesmo em meio a tudo isso, olhar para este mundo com esperança. A dificuldade que tantas vezes a igreja encontrou está nessa situação mundo, né? E agora, o que nós devemos fazer diante dessas coisas, né? Ainda assim olhar para esse mundo com esperança, ainda assim olhar para esse mundo com esse amor, querer implantar esse amor no coração dos homens para que floresça essa esperança. O Papa Bento XVI, ainda cardeal, quando numa entrevista para a rádio e televisão italiana sobre uma avaliação já do pontificado de João Paulo II, que estava bem adoentado, ele dá uma entrevista num corredor do Palácio Apostólico e com muita segurança ele diz: as dores e os problemas da sociedade são as dores e os problemas da igreja, porque a igreja não é um satélite fora do mundo. Está inserida no mundo, né? E às vezes a dificuldade para quem está fora da igreja compreender isso, porque há uma ideia às vezes equivocada de se pensar a igreja como um satélite fora do mundo. E aí eu entro no tema, Padre Jandir, que eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente sobre essa dimensão social do pecado. Por quê? A definição clássica do pecado diz: onde a ordem das coisas é atingida pelas consequências do pecado, o homem nascido com uma inclinação para o mal encontra depois novos estímulos para o pecado, que não podem ser superados senão com grandes esforços e com a ajuda da graça. Aqui, a definição clássica do pecado original. Mas que dimensão social é essa do pecado? O pecado também atinge na sociedade consequências graves que imputam também dessas consequências problemas na vida humana? Padre Wellington e telespectadores, o documento nos apresenta e diz assim que o pecado também tem essa dimensão social. Eu penso que em tempos de campanha da fraternidade, no tempo da quaresma que nós vivemos, é justamente um convite para que nós não olhemos apenas para o ser humano e o sentido do pecado pessoal, mas também perceber o quanto o pecado social entra dentro das relações e produz injustiças, produz
aquilo que nós vemos das desigualdades, às vezes o próprio ódio que se dissemina. Enfim, o pecado social nós percebemos em tantas formas, né, que hoje também percebemos na sociedade, o feminicídio, né, onde a questão da relação homem e mulher, né, se torna, em vez de superação para viver essa fraternidade maior, essa compreensão do gênero, nós acabamos criando ódio, né? E essas diferenças produzem dentro da sociedade aquilo que nós chamamos o pecado social. E isso está profundamente enraizado, né? Na forma como nós lidamos também com a própria natureza, com a ecologia, né? O documento traz sobre isso e o Papa Francisco, até inspirado em Gaudium et Spes, quando escreveu Laudato Si, né, nos convida, né, para que tomemos consciência da nossa responsabilidade social para com a casa comum. E é por isso que eu acredito que o pecado social está muito forte dentro da sociedade e nós precisamos trabalhar isso e perceber isso como seres humanos, né, para superar esse pecado que produz tanto problema no meio de nós. Nós vamos fazer nossa segunda pausa no nosso programa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar refletindo sobre o caderno 27 da coleção Cadernos do Concílio, que trata do tema A Sociedade Humana. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos com a sua companhia. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, neste terceiro bloco do nosso programa, que recebe o Padre Guilherme, o Padre Jandir, tratando sobre o caderno 27 da coleção Cadernos do Concílio, num tema que é abordado na Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, a sociedade humana. Eu queria trazer nesse bloco uma reflexão que a gente pudesse tirar diante das responsabilidades. Eu acredito que aqui é preciso chamar a atenção porque em muitas experiências religiosas há um interesse, um desejo de terceirizar responsabilidades. O documento da Gaudium et Spes traz uma realidade de responsabilidades e de relações. Mas chamar a atenção para a responsabilidade da pessoa humana. Qual é a nossa responsabilidade diante da construção de um modelo societário que se identifique com o modelo de Jesus Cristo? Porque a proposta, né, comunitária de Jesus parte de uma pequena sociedade para a maior, a macro-sociedade. E aí eu pergunto isso a partir das experiências dos senhores, né? Do estudo, do conhecimento e, é claro, da percepção. De que forma a pessoa humana ela pode favorecer a construção de uma sociedade à imagem daquilo que Jesus prega nos evangelhos, para, de fato, chegarmos aos resultados desejados pelo documento do concílio. Começo com o Padre Guilherme. É um grande desafio para todos nós, como comunidade, dar essa resposta. O Senhor nos chama, o Senhor nos atraiu até Ele. E quando nós voltamos para aqueles que nós conhecemos, como levar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Ele nos atraiu? Como deixar nessa sociedade essas marcas do Evangelho, de todo o bem, de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida? Esse é o grande desafio para as nossas comunidades. Sempre quando nós vamos para a ação pastoral, nós temos essa dificuldade, esse desafio, porque ao encontrarmos na comunidade igreja, na capela, no grupo, na comunidade reunida, o Senhor nos questiona, o Senhor nos faz viver o amor, nos faz viver a responsabilidade de um para com os outros, mas quando nós chegamos em casa, quando nós passamos pelas ruas, nós vemos pelas dificuldades pelas quais outros irmãos vêm passando. E como nós fazemos dar fruto a essa nossa conversão para a sociedade? Sei que tantas vezes parece uma dificuldade para alguns irmãos, né? De como a igreja tem que se preocupar tanto com a sociedade. Como parece que para alguns é uma dificuldade que a igreja se preocupe
com um bem comum, com o meio social, ou se talvez preocupe... também para outro lado, né? Como que a igreja não se preocupa com isso? Né? Como pensar assim que a igreja somente se ocuparia da sacristia e das coisas do céu, como se a vida humana e os problemas que incidem sobre ela e sobre as relações entre seres humanos não fosse problema da igreja. De que adianta viver uma fé que não tem consequência ou desdobramento na vida cotidiana que Deus nos deu para viver, né? E essa é a grande dificuldade, porque imaginemos no ponto de vista das crianças, né? Como esperar que uma criança leia a Escritura se ela não consegue ler? Como esperar que uma criança consiga ficar um tempo na catequese se ela tem fome? Como esperar que uma criança falar para ela da Sagrada Família se ela não consegue, não sabe o que é uma família em casa, devido às diversas desestruturas que acontecem no mundo? E tantas coisas que fazem deste mundo um local que não é aquilo que é o plano sonhado por Deus, né? Devido a essas fragmentações que existem. Padre Jandir, não está no horizonte definitivamente da comunidade cristã e da igreja desistir da humanidade, né? Nós não está entre as nossas opções a desistir da sociedade, desistir do ser humano. Quando falamos da promoção de um bem comum, de que forma, a partir do ensinamento da igreja, nós podemos voltar a esses princípios fundamentais? Por quê? Eu pergunto isso. Porque existe muita proposta religiosa que se reveste de um verniz religioso aparente, às vezes até bonito, devocional, mas que descola da realidade aquele que faz a experiência, né? E hoje nós estamos vivendo, porque dentro da igreja ela passa a absorver, volto à reflexão do Bento XVI, né? Os problemas da sociedade são os problemas da igreja. Nós temos as polarizações da sociedade, elas passaram para dentro da igreja também. Nós temos ambientes polarizados do ponto de vista religioso, contaminados com a polarização do mundo. De que forma um princípio do bem comum ainda deve ser insistido, pregado, para que nós não venhamos a desistir do ser humano enquanto plenitude de potencial de realização do bem? O Papa Francisco insiste que em todo ser humano há algo de bom. E se há algo de bom, é possível sempre dialogar, né, a partir daquilo que percebemos. E eu acredito que a sociedade de hoje, né, e nós como igreja deveríamos nos tornar especialistas nesse sentido, é justamente aprendermos a dialogar. Gaudium et Spes é um diálogo com a sociedade, né, como a igreja vai dialogar com a sociedade. Hoje, num período que vivemos de tanta polarização, né, onde às vezes cresce também a indiferença, cada um tem sua visão e se fecha nessa visão. Muitas vezes nem o Evangelho consegue quebrar a dureza do coração de quem se petrificou, né, e tem a sua visão única, unilateral, e não permite mais que o Evangelho possa produzir os frutos do bem comum nessa pessoa. Então, acho que o grande desafio é nós, em nossas igrejas, em nossas comunidades, sentar com os leigos, saber dialogar, né? E o diálogo é também sempre uma abertura para a escuta, né? Para que nós possamos, de novo, mergulhar mais profundamente no Evangelho e aí perceber que em Cristo nós encontramos um homem, né? A sua encarnação foi justamente esse sentido, e o documento também fala sobre isso, né? Da importância de olharmos para a encarnação, né? Deus se encarnou no meio dessa sociedade, dessa humanidade, né? Se tornou humano justamente para nos ajudar a ler e, acima de tudo, a dialogar com o que é humano. E o humano tem essas contradições, né, entre o pecado e a graça, e podermos aprofundar aquilo que é da vontade de Deus, nos tornando cada vez mais criaturas, né? Criaturas que sabem olhar para o outro, né, perceber-se no outro e permitir também que o outro possa mergulhar dentro do nosso eu, né, para que possamos formar uma sociedade mais fraterna
e um mundo melhor também. Eu acho que é um grande desafio. Eu ressaltaria mais uma vez que talvez uma palavra fundamental para os nossos dias, isso até no tempo de guerras, né, que nós vivemos, é aprendermos a dialogar. E a dialogar com o diferente e a acolher o diferente dentro de nós. O Padre Guilherme traz uma característica que eu acho importante também aqui trazermos a reflexão, que é o acompanhamento das vocações. E aí eu digo por quê? Como atrair, né, novos seguidores da pessoa de Jesus Cristo diante de tantos problemas e novos problemas que vão surgindo na sociedade. Porque, em certa medida, nós fomos trazendo respostas a problemas sociais, a dificuldades, mas o ritmo da problemática humana tem se acelerado, né? Vamos lembrar da máquina aí e a gente não sabe, às vezes, acompanhar. Os anseios dos novos seguidores ou dos novos vocacionados, eles estão... A igreja consegue responder aos anseios desses jovens? Ela tem esse desafio no seu horizonte? Ela tem pensado sobre isso? Porque disso depende também o futuro, né, de novos semeadores de esperança, não é mesmo? É um desafio colocar o homem no centro. E esse é um desafio também vocacional. Porque tantas vezes a proposta vocacional ela se apresenta assim, mais padres, mais religiosos, mais vocações a famílias santas. Mas o que se apresenta diante de nós como desafio pastoral para a Igreja do Jovem desse mundo é um jovem que chega de diferentes modos, de diferentes criações, de diferentes histórias. E cada vez mais a pastoral vocacional tem que ter esse olhar da igreja por esse jovem por inteiro. É alguém que está ali na nossa frente, que nós precisamos acolher do modo que ele é, que também se sente chamado por Deus a ser homem, a ser mulher, a ser pessoa humana, mas que infelizmente tem as suas fragilidades, tem a sua graça, tem as suas alegrias, tem suas tristezas, mas que também quer contribuir para este mundo, para essa sociedade com o seu chamado, respondendo o seu chamado. E a grande graça que a gente tem é o diálogo. Eu falava esses dias para um jovem, eu falava assim, tem todos os jovens da sociedade. Dentre esses jovens dessa sociedade, alguns se sentem chamados por Jesus Cristo. E são alguns que participam, se sentem chamados à igreja. E desses, alguns também se preocupam com a sua vocação. É uma parcela muito pequena ainda. É um cuidado ainda que precisa crescer, seja nas nossas comunidades, seja nas nossas famílias, para que esse jovem possa ser plenamente realizado no seu chamado a viver bem como pessoa humana e também sua vocação cristã. Nós estamos caminhando para o final do programa. O programa, de fato, hoje passou bem rápido, porque o tema é um tema muito rico. Vocês nos ajudaram a aprofundar de modo bastante substancial, né, na reflexão. Mas eu queria que o Padre Jandir, o senhor desse também a sua mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento, acerca dessa perspectiva, né? Superar a individualidade, exercitar a solidariedade, promover o ser humano. E eu acho que, fundamentalmente, viver aquilo que o autor deste caderno vai dizer, a identidade do cristão, a alegria, né? Não uma alegria superficial, mas a alegria que vem de Jesus. Isso, o documento nos diz assim, a alegria arrasta, encanta e arrebata, e nasce da certeza de que o Senhor está conosco. Eu acredito que essa experiência, né, seja isso Gaudium et Spes, alegria e esperança, seja essa alegria do Evangelho, né, que o Papa Francisco tanto insiste, é praticamente um documento que é um grande presente que nós recebemos do início do pontificado do Papa Francisco, é um grande convite. Eu acho que nós precisamos recuperar a alegria de viver na certeza de que o Senhor está conosco. O Padre Guilherme nos falava dessa dimensão vocacional. Eu acho que é justamente alguém realizado, né, que vive sua experiência vocacional, que atrai pela alegria de viver.
Então, acredito que é uma dimensão profunda, né? E que o jubileu também nos convida a aprofundar, né? Peregrinos da esperança. Padre Guilherme, sua mensagem para quem nos acompanha nesse nosso programa. É um caminho de fé que a Igreja faz e sempre fez a partir de Jesus Cristo. Ele que foi o grande peregrino do Pai e que nos chamou a ir ao encontro daqueles que também queriam encontrar com essa graça, esse amor, essa alegria do Evangelho. É muito interessante que o Papa Francisco vai dizer, né? Eu prefiro uma igreja que esteja enlameada, né? Que esteja suja, mas porque foi o encontro do outro, que teve coragem de sujar a sua túnica, que teve coragem de sujar a barra da calça, o sapato, porque foi à procura do irmão que estava precisando. Também nós temos que ter essa coragem, né? Que teve o Papa Francisco, que teve Jesus Cristo, mas cada um de nós na realidade das suas comunidades, né? Quais são as coisas que a sociedade hoje nos pede, né? Quais são os desafios que estão aí do lado da nossa paróquia, do nosso grupo, da nossa comunidade? Talvez basta olhar para a casa ao lado, né? Que nós já percebemos quantos desafios. Talvez olhar até para a nossa própria casa, né? Quantos desafios nós temos. Mas não ter medo. Colocar essa alegria do Evangelho no coração, buscar ajudar a todos e pedir a Deus que nos dê sempre esta força necessária para encontrar o bem e aquilo que é bom em todos. Nosso agradecimento ao Padre Guilherme da Silva, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim das Oliveiras, em Goiânia, coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese. E também ao Padre Jandir Antônio Haas, pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, em Goiânia. Agradecendo também a você, caro telespectador, pela sua audiência. Muito obrigado pela oportunidade do nosso encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, muito obrigado e até semana que vem com mais um programa Conhecimento da Fé.